Fala, massa atleticana, seja mais uma vez muito bem-vindo ao canal, como sempre trazendo as últimas notícias, as últimas informações do nosso Atlético Mineiro. Bom, rapaziada, a gente vem trazendo para vocês um corte do programa Troca de Passes, falando tudo sobre a demissão do Milito. Depois dessa derrota vergonhosa para o Vasco, Milito foi demitido. Cara, se questionou muito sobre esse jogo, que parecia que os jogadores não tinham vontade, estavam jogando sem motivação nenhuma. Então surgiu o rumor que o Milito já tinha perdido o vestiário. Então se questionou, será que os jogadores já jogaram a toalha para derrubar justamente o Milito? Porque depois da final da Libertadores, principalmente, ficou muito feio, cara, porque o Milito se mostrou ausente ali no primeiro tempo, não mudou, ficou o tempo todo ali agachado, olhando o tempo passar, e quando mudou, tem suas dúvidas, não era para ter tirado o Scarpa, mas enfim. Então surgiu esse rumor que os jogadores já também não queriam mais Gabriel Milito no comando técnico do Galo. Rapaziada, sem mais delongas, bora tocar o vídeo, tá? Mas dá aquela moral pro canal, se inscreve, ativa o sininho e deixa o seu like. Bora tocar o vídeo, rapaziada. Com uma cara também de desmobilização. Acho que isso foi o mais assustador de hoje. Não é que o time tentava e não conseguia produzir. Vamos dar uma olhada só nos números do Milito, moço, para ilustrar como foi essa passagem dele pelo Atlético, de 62 jogos, com 23 vitórias, 20 empates, 19 derrotas, um aproveitamento baixo para esse time do Atlético. O campeonato não acabou ainda para Botafogo e nem para Palmeiras, mas acabou para uma pessoa hoje. Uma pessoa? Gabriel Milito. O campeonato acabou para Gabriel Milito, acabou também o contrato de Milito com o Atlético. Hoje, Milito foi demitido do cargo de técnico do Atlético Mineiro, porque o Atlético perdeu para o Vasco, né? Que fase, olha, que fim de ano melancólico para os dois times de Minas, hein? Foi. O Cruzeiro e o Atlético fazem um fim de ano terrível. O jogo do Atlético, de novo, foi muito ruim hoje. Aí a gente está vendo os gols, né? Um passe espetacular do Coutinho. Nessa volta. E outra coisa, tem muito mundo Felipe, né? Tem. Que colocou 2 meias, outro jogo chegou a ter os 3 meias jogando. Hoje iniciou com o Alex Teixeira, que já havia entrado bem no último jogo e fez um bom jogo de novo. Minha sensação é que ele reeditou a antiga árvore de Natal do Ancelotti. Uma linha de 4 defensores, um trio de meias volantes por trás, Alex Teixeira e Coutinho como os dois, com 2 meias, um pouco mais fechados, e o Verratti na frente. 4-3-2-1. Aliás, vale ressaltar também que são 2 bonitos gols, né? E os 2 começam de bolas roubadas. A primeira, o Hugo Moura vai roubar a bola lá na lateral direita, né? De ataque do Vasco. E depois o Matheus Cocão, né? O Matheus Carvalho rouba a bola, que dá origem ao passe lindo do Piton, né? Pro ótimo e bonito gol do Coutinho. O Vasco até tinha mais posse, essa formação do Vasco pedia um pouco mais de controle do que naturalmente de contragolpe, né? Não é uma formação tão veloz, mas o Vasco faltava um pouco de profundidade, até pela característica dos jogadores que estavam em campo. Quando o Vasco roubou essas 2 bolas, ele acabou construindo os ataques dos gols. E falo do Felipe, não tem nada a ver com menos do Paiva, são pensamentos de futebol diferente, por mais que estivesse trabalhando junto, a decisão era do Paiva. Só que da maneira que ele entra, o que ele faz? A ocupação de espaço pelo centro do jogo, o Vasco era muito mais passado, dependente de bola pelas beiradas, e hoje ele conseguia fazer isso. Lógico que eu fico feliz assim, de ver o Alex Teixeira fazendo o que ele pode fazer, e sem deixar com que os outros, porque o cara não me pôs e tal. Porque jogador talentoso, o cara tem que aproveitar porque uma hora acaba. E ver da maneira que ele fez esses 2 jogos, cara, pro Vasco, é um jogador hoje barato. E ele pode realmente dar sequência na carreira dele no Vasco, se assim ele quiser, e acaba se tornando um jogador importante. Um jogador que parecia escanteado, né? E ele reage no final, ganha vida de novo. Ganha vida, né? Faz, de novo, entra bem, participa, faz 2 gols, né, no último jogo. E hoje fez mais um bom jogo, dessa vez iniciando como titular. Do outro lado, uma atuação assustadora. Não, mais uma. Impressionante. Mais uma. O Atlético é o time mais regular desse final de campeonato. Sempre joga mal. Sempre joga mal. Com uma cara também de desmobilização. Acho que isso foi o mais assustador de hoje. Não é que o time tentava e não conseguia produzir. Também. E não é que ninguém estava lá não querendo vencer. Não é nem perto disso.
mas é que parecia mesmo um time... Isso às vezes acontece, toma conta. Exatamente, o ânimo não era bom, né? Porque se dentro do campo as coisas não estão acontecendo, apesar que os resultados, até chegar nos finais das Copas, cara, você vê o Brasileirão impressionante, que o Brasileirão de ponto corrido, você não pode ficar ali, eu ganho aqui, empato ali, eu vou passando, né, cara? Você precisa de mais futebol, você precisa de uma regularidade. Né, Alex, meu senhor, chega ao ponto de... na última rodada do campeonato, ainda tem os jogos de amanhã, na última rodada do campeonato, é possível que o Atlético ainda corra um risco, ainda que irrisório. Mas nesse momento existe existe um risco. É terrível, cara, é residual, mas existe. É inacreditável com esse elenco muito bom que o Atlético tem, né? Assim, nessa temporada. Vamos dar uma olhada só nos números do Milito, Mansur, para ilustrar como foi essa passagem dele pelo Atlético de 62 jogos. Com 23 vitórias, 20 empates, 19 derrotas, um aproveitamento baixo para esse time do Atlético, né? 47,8% de aproveitamento, são 85 gols marcados e 77 sofridos, né? Acho que é uma campanha muito decepcionante, apesar de ter chegado a 2 finais, né? Ter perdido as 2, um ano decepcionante para o Atlético. Acho que tem uma série de questões. Tem um momento que eu acho que o futebol brasileiro engole o Milito, no seguinte sentido. Não é só a questão da quantidade de jogos, de ter que atravessar uma Copa América com tantos problemas, é também a gente já viu com alguns treinadores que passaram aqui, acho que em dado momento no São Paulo, o Crespo sentiu um pouco disso, você tem que adaptar a forma de trabalhar a quantidade de jogos, a carga de trabalho, a quantidade de jogos, porque senão as pernas não aguentam. E esse jogo quer muita pressão, com o encaixe individual, o tempo inteiro, isso tem um nível de exigência que às vezes no calendário brasileiro é difícil. O fato é que a partir de dado momento o time perdeu o padrão e não recuperava mais a capacidade de jogar bem. Eu acho o Milito um bom treinador, acho que ele tem ideias muito interessantes quando você vê ele falando de futebol, as coisas que ele propõe para um time, o impacto inicial dele no Atlético. Até acho que seria possível em um outro contexto diferente do Brasil, que ele, iniciando uma temporada, pudesse fazer o time jogar melhor, inclusive ele participando mais de formação de elenco, que ele pudesse fazer o Atlético jogar melhor. Sim. A dificuldade do contexto do Brasil é que aqui não é um contexto propício a um treinador dar a volta numa situação que atingiu um nível de resultados tão ruins assim. Porque ele iniciaria o ano carregando um débito dessa temporada nas costas, que seria um peso tão grande que ou imediatamente os resultados e o rendimento ia ser muito alto, ou ele não ia resistir e o clube teria que fazer uma mudança com o ano em andamento. São 12 jogos sem vitória. 12 muita jogos coisa, sem rapaziada. vitória, é muita coisa para esse elenco do Atlético. Bom, rapaziada, a gente trouxe para vocês aí esse corte do Galo, falando muito sobre a passagem do Gabriel Milito. E a grande verdade é que os números são ruins, números baixos. Gabriel Milito não conseguiu desenvolver um bom trabalho no Galo. Poxa, Thiago, mas ele chegou nas 2 finais. Tá dando muita polêmica até entre os comentaristas nos programas. Mas ele chegou nas 2 finais, sim, cara. Mas vamos falar a verdade. Contra o Vasco, o Atlético não jogou bem lá. Então, a gente conseguiu a classificação com uma jogada diferenciada do Hulk. Porque senão aquele jogo iria para os pênaltis, porque o Atlético não atuou bem. Cara, você conta nos dedos. Nessa parte final do ano, o Atlético jogou bem contra o Fluminense, tá? Jogo de volta. Jogou bem o jogo o primeiro jogo contra o River, do 3-0, tá? Jogou bem contra o River lá, se fechou, foi um bom jogo. Agora, fora isso, cara, o Atlético veio muito mal. Então, rapaziada, ele chegou sim nas finais, mas, cara, pegou 2 times com um investimento lá em cima, elencos fortíssimos. Claro, dificultou mais o trabalho do Milito. Mas olha só, cara, eu acho que ficou claro pra mim, depois do sábado, a final da Libertadores, acabou, cara, acabou o Milito. Acabou, cara, infelizmente. Porque com certeza ele viu as reportagens, alguém deve ter comentado com ele. Cara, ele ficou inerte. 45 minutos sem fazer nada. Agachado, conversava com o pessoal lá da comissão técnica
e ficou agachado vendo o jogo acontecer, vendo o Galo tomar 2 gols, vendo o Galo sair pro intervalo com um homem a mais, saindo com 2 gols de desvantagem, rapaziada. Muita coisa. Eu já falo isso há um tempo aqui no canal, quem acompanha sabe. O Milito tem dificuldades em mudar o jogo, em substituições, sempre naquele esquema já antigo. Depois dos 15 do segundo tempo, lá para os 20, porque às vezes demora fazer a substituição, 20 minutos do segundo tempo, cara, faltando 15 minutos, 20 minutos no máximo para acabar o jogo. E aí o time às vezes não dá tempo dele se entrosar dentro do campo ali, eles entenderem para o time jogar bem. Então no primeiro tempo da final, eu acho que foi o caixão do Milito. Primeiro tempo, tá? Porque já foi se falado aí. Qual o problema foi ter perdido para o Botafogo? Não. Sabe que o Botafogo é um dos melhores times do Brasil hoje, se não for o melhor. Só que eu acredito que o Milito foi com a ideia de se fechar. E aí, quando o Botafogo tem um expulso, teria que ter mudado, cara. Isso aí é notório para todos. Até para quem não acompanha o Galo. E eu sempre falei, cara, para mim era simples, tirar o Scarpa ali da lateral, botar o Scarpa centralizado e botar o Alisson. Ponto. Mudaria totalmente o jogo. Ele ia fazer uma substituição. Uma só. Então, rapaziada, sinceramente para mim, realmente já tinha acabado o tempo do Milito. Eu quero que você dê a sua opinião. Se você acha que foi acertada essa decisão do Galo de mandar o Milito embora, ou se você acha que o Milito deveria ter ficado, tá? Dá aquela moral pro canal, se inscreve, ativa o sininho e deixe seu like. Valeu, rapaziada. Um grande abraço.